Amados, nessa noite eu quero conversar com vocês aqui de maneira bem rápida, como nós podemos vencer uma mentalidade de escassez. E eu creio que isso tem muito a ver com aquilo que Deus está colocando diante de nós, no sentido de irmos para um novo local. É um desafio e para isso nós precisamos ter, na verdade, uma mentalidade de vitória, não uma mentalidade cheia de limitação. Nós travamos uma batalha muito grande na nossa mente. Diga ao seu vizinho, a tua batalha se dá na área da mente. E se nós vencermos na nossa área da mente, vamos vencer com muita facilidade dentro dos outros aspectos. É muito importante nós policiarmos que tipo de pensamentos estão habitando na nossa mente. Por quê? Aquilo que pensamos, geralmente nós falamos. Diga isso. Geralmente, aquilo que está na minha mente é o que eu vou expressar com a minha boca. Se eu carrego pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, verdadeiramente a tendência vai ser falar esse tipo de coisa o tempo todo. Pensamentos podem se transformar em palavras. Agora, aquilo que eu falo pode me levar a algo mais além. Pode me levar a uma ação, a atos. Então, eu penso, falo, quem sabe logo vou estar realizando aquilo que começou na minha mente. Aqui está a nossa batalha de uma maneira muito forte. Agora, as ações, aquilo que praticamos, pode se tornar um hábito. Então veja, começa na área da mente, um pensamento, eu começo a declarar com os meus lábios, aquilo que eu falo, eu pratico isso, se torna uma ação, de maneira contínua, se eu continuo praticando isso, se torna um hábito, um padrão de vida. E há muitos padrões na vida de alguns cristãos que vai de maneira contrária à palavra de Deus. Agora, o que é mais sério, que as nossas ações, então elas podem se transformar em verdadeiros hábitos. E esses hábitos vão definir o nosso caráter. Quer positivamente um bom caráter ou de maneira completamente negativa. E o caráter define exatamente aquilo que eu serei. Você está vendo como que há uma cadeia aí contínua e que começa realmente na nossa mente com os pensamentos? Por isso nós temos que vigiar totalmente aquilo que ocupa a nossa mente. Diga comigo, pensamentos se transformam em palavras. Palavras se transformam em ações. Ações se transformam em hábitos. E hábitos podem definir o caráter de alguém. E esse caráter vai definir aquilo que ele é. Por isso que a Bíblia insiste muito com a gente lá em Romanos. Você vai abrir a tua Bíblia aí. Romanos 12, verso 1 e 2. É metanoia. E é uma mudança realmente na nossa forma de pensar. A mudança que eu e você precisamos começa onde? Na nossa mente. Então, cuide dos pensamentos que têm vindo em tua mente. Por exemplo, agora há um desafio muito grande diante de nós. Tudo aquilo que foi exposto aqui. Agora, se eu começo a pensar ao contrário, aquilo que preciso pensar no sentido de encarar esse desafio e exercitar a fé, pode trazer realmente um resultado negativo. Não poderemos pisar nesse lugar. Não temos condições. Não é bem assim. São situações que muitas vezes se manifestam na mente. E se eu começo a dar lugar a isso, a esse pensamento, começo a declarar isso, é exatamente dessa forma que vai acontecer. Veja, tem alguns cristãos hoje, eles não conseguem caminhar por fé de maneira nenhuma. Vivem no negativismo porque estabeleceram um padrão para a vida deles. E as coisas negativas não podem verdadeiramente definir o nosso caráter, não pode ser um padrão de vida diante de nós.
Eu anotei algumas coisas aqui que eu creio que é de muita importância e precisa cair no teu coração nessa noite. Toda a nossa vida faz parte de uma cadeia de situações que começa com a nossa mente, com os nossos pensamentos, logicamente. O que eu penso modela aquilo que eu falo. O que eu falo determina o que eu faço. E o que eu faço modela os meus hábitos. E os meus hábitos modelam o meu caráter. E o meu caráter define a minha vida. Então tem tudo a ver com a mente. Veja bem, há pessoas que hoje querem fazer de tudo para tentar tirar vantagem em qualquer ocasião. Até, se possível, passar alguma pessoa para trás. Uma das coisas que eu tenho visto agora, me veio a notícia esses dias ali na Paraíba, até um pastor conhecido nosso, um irmão muito querido, líder com ministério maravilhoso, né? De repente, caiu num laço violento aí, indo até as pirâmides financeiras. Os famosos bitcoins. Pensando nisso, ganhar mais dinheiro, pegando seu patrimônio, não, vou conseguir multiplicar meu patrimônio. Essas pessoas geralmente vão convencendo outras pessoas, fala com um, fala com o outro. Então aquilo que era pensamento, de repente vai se tornando algo tão obsessivo que a pessoa só pensa em ter mais recurso financeiro, mais recurso, e com isso ele foi destruindo seu patrimônio. Ficando sem carro, sem casa, me parece que um terreno também foi embora, ficou exatamente a zero. E perdeu até o casamento por causa disso. Hoje está totalmente arrasado, com família destruída, porque o desejo de ter mais, o desejo de ganhar mais dinheiro, um hábito de querer mais, se tornou um padrão de vida dele. Um padrão completamente errado, distorcido dos propósitos de Deus. Agora, veja que tudo isso começa onde? Na área da mente, dos pensamentos. Coisas importantes que você precisa aprender nessa noite. Primeiro, a tua mente é um campo de batalha. Diga isso, a minha mente é um campo de batalha. E se você vencer nessa área, você vai vencer exatamente nos outros setores da tua vida. Segundo lugar, as guerras são vencidas aonde? Na nossa mente. E também as guerras são perdidas na nossa mente. Agora, eu posso perder uma grande batalha na área da mente. Hoje foi trazido algo aqui para exercitar a nossa fé. A partir de agora, temos que exercitar a fé, é o que nós temos que declarar. Olha, nós vamos pisar nesse lugar. Em nome de Jesus, nós vamos avançar. Quem já se viu ali dentro, naquele salão? Gente, é essa mentalidade que nós devemos ter. É viver verdadeiramente como vendo o invisível. Agora, pode acontecer o contrário. A pessoa começar a pensar de maneira completamente errada e colocar limitações. Ah, não poderemos. Ah, não temos condições. É impossível. É uma verdadeira batalha. Aí perdemos sim a guerra. Diga comigo, eu posso vencer ou posso perder na área da minha mente. Os nossos passos sempre vão em direção aos nossos pensamentos mais fortes. Por exemplo, se você pensa milagre, acerca de milagre, você vai falar o quê? Milagre o tempo todo. E o que você vai ver diante de você? Milagre. Se você quer um rompimento, por exemplo, na tua área financeira ou na área espiritual, você tem que começar a pensar em rompimento, em avanço, em ir para frente. Não de maneira completamente medíocre. Não, vamos pensar com fé. Vamos vivenciar
exatamente aquilo que nós estamos pensando. Rompimento, rompimento, vamos romper. Agora, se você pensa só em problemas, você fala o quê? Problemas. E vai viver cercado de quê? De problemas. Anote aí também. Você precisa viver a realidade do céu. Pergunta ao seu vizinho, como você vive a realidade do céu? Primeiramente, pensando na realidade do céu. Declarando as coisas da realidade celestial. E aí nós vamos experimentar isso. E é algo que a maioria dos cristãos não fazem. Declarações de escassez, muitas vezes declarações de enfermidade, declarações de impossibilidade, é exatamente isso que vão vivenciar na sua própria vida. Agora, vamos voltar aqui a Romanos 12, verso 1 e 2. Muitas pessoas, quando leem aqui, essa palavra conformar, eles pensam que tem um sentido de aceitar. Não vos conformeis com esse mundo. Alguém pensa, não, eu não posso aceitar essa forma do mundo. Agora, essa palavra conformar aqui, no original, significa exatamente tomar a forma. Quando Paulo diz assim, não vos conformeis com esse mundo, ele está dizendo, não seja como o mundo, não tome a forma do mundo. Não viva como as pessoas do mundo vivem. Agora, para você entender melhor, deixa eu dar um exemplo. As mulheres aqui, quem gosta de fazer bolo aí? Débora faz bolo, né? Muito bom. Então você, puxa, quero fazer um bolo de aniversário lá para os filhos, quero fazer um bolo em forma de coração. O que você faz? Pega uma forma em formato de coração. E quando assa, vai vir um bolo em forma do quê? De coração, conforme aquela forma. Quer um bolo quadrado? Pega uma forma quadrada, vai sair um bolo quadrado. Ou seja, o bolo tomou a forma da forma, conforme aquela forma. Agora, quando Paulo diz assim, não vos conformeis com esse mundo, podemos dizer, não tome a forma, não tome o formato do mundo. E o mundo, você sabe que as pessoas, elas pensam de maneira completamente negativa. Vivemos nos dias onde as pessoas querem passar, muitas vezes, outros para trás. Agora, estou falando também que isso acontece dentro da igreja também. A questão, por exemplo, das criptomoedas. Gente, já levou tanta gente para o prejuízo. Eu vejo, muitas vezes, líderes de igreja incentivando as ovelhas aí até as pirâmides com promessas de valores exorbitantes e acabam perdendo tudo. Há uns tempos atrás, uma líder de louvor, uma igreja bem conhecida, infelizmente, aquela igreja, a liderança incentivou ir até as pirâmides financeiras. Claro que nos primeiros meses a coisa parece que vai dar certo, dá um bom resultado, a pessoa se empolga, enche a mente dela em pensamentos, vou prosperar bem rápido, vou tomar atalhos, né? Posso ter um sucesso bem mais rápido daquilo que eu imagino. E aí depois vem as situações mais terríveis. Aí ela começou a perder tudo, porque tinha vendido casa, tinha vendido carro, perdeu tudo que tinha. E também adoeceu, veio uma doença nela, começou a perder todo o cabelo, caiu o cabelo, porque as emoções ficaram destruídas, porque de repente ela viu o patrimônio que levaram anos para conseguir, em pouquinhos meses, evaporou tudo. Agora veja,
As pessoas hoje estão correndo de maneira frenética até esses recursos. É a maneira que o mundo age e pensa. Agora, eu não posso ver isso e tomar essa forma para mim, de maneira nenhuma. Nós temos que pensar diferente. Diga ao seu vizinho, você tem que pensar diferente. Existe uma forma do mundo, existe a forma de Deus. Você quer viver a vontade de Deus? Não seja colocada na forma deste mundo. Não seja conformado com esse século. Tem uma outra versão da Bíblia que diz, não viva como as pessoas estão vivendo no mundo. Agora, o versículo continua aqui dizendo o seguinte, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E de que maneira Paulo diz que nós somos transformados? Pela renovação da mente. Diga ao seu vizinho, se não há renovação da mente, não há transformação. E o grande problema, mas é que muitos vêm à igreja, vêm a Jesus, têm experiência com o Senhor, mas continuam pensando na velha maneira que pensavam antigamente. E não houve nenhuma mudança. Paradigmas de miséria, paradigmas de impossibilidade. Veja, eu posso pegar uma caneca como essa, ela pode estar toda suja, eu boto debaixo da torneira, vem água limpa. Quanto mais água limpa cai nela, mais ela vai ficando limpa. É exatamente o que a palavra de Deus faz em nossas vidas, em nossas mentes. Diga ao seu vizinho, a palavra de Deus, ela lava a tua mente. E essa lavagem traz a renovação dos teus pensamentos. Então, quanto mais palavra vem sobre você, mais limpeza haverá. Mais os recalques antigos, os condicionamentos antigos vão sendo eliminados e você vai assimilando exatamente os pensamentos do reino de Deus. A graça de Deus e a nossa fé em Cristo Jesus nos faz filhos de Deus. Mas se eu permito que os pensamentos antigos estejam permeando a minha mente, jamais eu vou amadurecer, porque só amadurece quem vai sendo transformado. Alguém pode nascer de novo, receber Jesus, mas não ter de maneira nenhuma um crescimento, não pode amadurecer. E se eu não tenho a vida verdadeiramente pautada em maturidade, há muitas coisas do reino de Deus que não serão a realidade para mim. Você não vai ter acesso. Diga assim, enquanto eu não amadurecer, eu não tenho acesso aos recursos que estão à minha disposição. Vou dar um exemplo aqui. Alguém tem uma herança maravilhosa, carro, uma boa propriedade, aí passa essa herança para o filho. No entanto, o filho ainda é muito novo. Ele vai ter condições de usar aquilo que ele recebeu como herança? Ele vai sair por aí, por exemplo, com 14 anos dirigindo um carro? Ele tem condição de assumir lá uma casa na praia com 12 anos de idade? Agora, pertence a ele aquilo ou não? Sim ou não? Pertence. Mas ele pode usar? Por que não pode usar? Porque criança é menino, só vai usar quando ele amadurecer. Gente, quantos creem que são herdeiros de Deus aqui em Cristo Jesus? Agora eu pergunto a você, tudo aquilo que ele deixou a você, você tem experimentado? Tem sido uma realidade para você? Sim ou não? Creio que não. Agora, na medida que nós vamos crescendo na fé e amadurecendo, nós podemos usar sim aquilo que Deus nos deixou. Olha, quem fala isso? Paulo. Veja lá em Gálatas, capítulo 4, veja o verso 1.
Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja o senhor de tudo. Ele é como um servo, por quê? Não pode usufruir, porque é menino, não amadureceu. Enquanto não amadurecermos como filhos de Deus, não poderemos usufruir de tudo aquilo que Deus nos tem dado. E com certeza, amados, não teremos aquele padrão de vida que Deus deseja para cada um de nós. Pergunta ao seu vizinho, qual é o teu tamanho espiritual? Qual é a tua idade espiritual? A Bíblia fala, qualquer hora nós vamos ministrar aqui, sobre os graus de crescimentos. Tem os filhos népios, que são os recém-nascidos, não conseguem fazer quase nada. Pega um bebezinho novinho, ele depende de tudo, do pai, da mãe, de alguém. Mas ele pode crescer um pouquinho mais, se torna um filho paidio. Também é dependente. São fases. Até ele se tornar um filho maduro, vai tempo. Aí com um filho maduro, ele não vai ter problemas mais. Por quê? Cresceu, amadureceu. Você já pensou, um garoto aí de 15, 16 anos, você precisa dar comida na boca dele? Você fica dando papinha para ele? Não, comida sólida. Agora, dê uma comida sólida para um bebê. O que vai acontecer com ele? Esse bebê vai morrer, porque não tem maturidade desenvolvida ainda. E espiritualmente é da mesma maneira. E uma das áreas que nós temos que crescer e amadurecer é realmente na maneira de pensar. Digo ao seu vizinho, você não pode pensar como menino. Porque o menino, diz o texto aqui, gente, o comportamento dele é semelhante do escravo, do servo. Ora, digo, por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo. O servo simplesmente não pode experimentar, não pode vivenciar. Agora, se a pessoa não amadurece, está com o menino, ele vai viver exatamente dessa maneira. Ainda que é senhor de tudo, está à disposição dele. Quantas coisas estão à minha disposição e à tua, e da tua também. Mas, muitas vezes, a nossa imaturidade, a maneira de pensar, nos impede de vivenciar isso de uma maneira bem clara. Diga ao seu vizinho, você é herdeiro. Você é dono de tudo. Tudo está a teu favor. Mas só vai ser real na tua vida quando você estiver maduro, com maturidade. E isso tem muito a ver com a nossa mente, gente. Porque tem crente de 50 anos, o pensamento dele é como alguém que tem 1 ano, 2 anos. E há cristãos de 3 anos, de 2 anos e meio, tem mentalidade madura. Parece que ele já é cristão há 30, 40 anos. É tudo uma questão de mente. O tipo de pensamento que eu filtro é esse pensamento que vai determinar como eu viverei. Se em meio a tudo aquilo que eu ouço, aquilo que vem diante de mim, estou filtrando e permito que os pensamentos alinhados com Deus permaneçam, eu vou avançar, eu vou amadurecer. Não é uma questão de tempo de vida cristã, questão etária. Agora, se eu filtro os pensamentos, se permito só aquilo que é negativo na minha mente, se eu tenho uma sensibilidade tão negativa de absorver aquilo que pessoas erradas, que trazem declarações erradas, colocações erradas, se é isso que vai permanecer na minha mente, é dessa forma que eu viverei. Diga ao seu vizinho, cuidado com a forma em que você filtra
os pensamentos. Quero falar rapidinho aqui para a gente encerrar, pelo menos os mais comuns que eu vejo. 4 formas de pensar que determinam escassez. Porque, gente, quando a gente fala de escassez, está ministrando, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é a escassez financeira. Mas a Bíblia fala de escassez de sabedoria. Tem pessoas que têm escassez da criatividade. Eu vejo agora, quando veio a pandemia, há igrejas que fecharam. Pastores me procuraram, pastores que perderam suas igrejas locais, pastores que não tinham nem onde morar. Nós temos que ajudar pastores com alimentação. E nesse momento de pandemia, alguns líderes tiveram criatividade maravilhosas, porque o nosso Deus é criativo. Diga ao seu vizinho, Deus é criativo. E nós podemos ser criativos como Ele. Agora, tem muita gente que tem escassez de criatividade. Se conforma com a situação. Né? Quanta gente veio aí, as portas se fecharam na pandemia, simplesmente eles ficaram inertes, sem ação, conformaram com isso, simplesmente aceitaram como derrota. Agora, teve muita gente que foi resiliente, tiveram um senso de criatividade, e alguns prosperaram mais do que era o tempo fora da pandemia ainda. Precisamos sim sabedoria de Deus, e há muita escassez, não só de dinheiro, mas escassez de sabedoria, a escassez de criatividade muitas vezes, pessoas que vivem inseguras, escassez de segurança, e assim por diante. Mentalidade errada de escassez é uma mentalidade de falta. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, verso 9 a 14. Quero considerar algumas coisas aqui com relação ao chamado de Moisés. Veja, o povo de Israel estava há 400 anos lá no Egito, fazendo tijolos debaixo da escravidão. E a Bíblia diz que eles clamam ao Senhor. Deus manda então um libertador, levanta Moisés para tirar aquele povo. Agora, o comportamento de Moisés nos chama muita atenção. Diz aqui, versículo 3. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a oposição com que os egípcios o oprimem. Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus, olha aqui as limitações, olha a mentalidade aqui de escassez. Mas quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Aí respondeu o Senhor, certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés, eis que quando então for os filhos de Israel de disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual o seu nome, o que lhes direi? E respondeu o Senhor, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou o que sou. Agora veja, Moisés estava ali no meio do deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro, quando de repente Deus aparece para ele no meio de uma sarça e diz, Moisés, eu tenho visto o sofrimento do meu povo no Egito, e eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu vou enviar você para libertá-los. Esse foi o chamado de Deus para Moisés. Agora, no verso 11, você percebe que a mentalidade de escassez já se manifesta ali. E ele vai para o Senhor e diz, mas como assim, Senhor? Quem sou eu para tirar esse povo lá do Egito?
Era como se ele estivesse dizendo: eu não tenho a qualificação necessária. Eu não tenho. Eu não posso, eu não consigo. Então, a mentalidade de escassez sempre vai dizer isso. Ah, eu não tenho. Ah, eu não posso. Eu não consigo. E são as declarações que mais os filhos de Deus têm declarado. Diante de uma situação que vem, muitas vezes econômica, ah, não tenho condições. Ah, não é para mim. Alguma coisa que tem que empreender, ah, não posso. Não consigo, porque a mente dele já está programada para isso, gente. Diga ao seu vizinho, por isso você precisa uma renovação na tua mente. Talvez naquele momento, o que Moisés estava esperando ouvir de Deus é mais ou menos isso. Ah, não é bem assim, Moisés. Ah, você consegue sim. Você estudou 40 anos, você esteve lá dentro do palácio de Faraó, você entende toda a cultura do Egito, você sabe como é que as coisas funcionam ali. Você estava lá no Palácio Real. Quem sabe, nos dias de hoje, né, as pessoas se sentem completamente incapazes. Aí ela corre procurar um coach. A igreja está cheia de coach hoje, gente. E o coach vai despertar o potencial que está em você. Ah, você pode, você tem condições. Ah, vamos pegar aquele líder lá, puxa vida, ele não consegue avançar, não consegue caminhar. Vem, faz um curso de coach conosco aqui. Gente, Deus não trabalha com coach. Diga ao seu vizinho, Deus não é coach. E Ele não trabalha com coach. Em outras palavras, o que Deus estava querendo falar com Moisés é o seguinte: você não precisa de um coach, porque você tem dentro de você aquilo que eu tenho. E eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, eu tenho tudo aquilo que você precisa. Diga ao seu vizinho, para avançar, você precisa ter aquilo que Deus tem. Você precisa ser aquilo que Deus é. Eu não canso de bater nessa tecla aqui na igreja. Eu sou, eu vivo, eu tenho aquilo que eu vejo em Deus. Diga comigo, eu sou aquilo que eu vejo em Deus. Eu tenho aquilo que Deus tem. Em suma, que tipo de Deus você quer? Você viverá, você será de acordo com o nível de Deus que você quer. Se você que Ele é responsável só pela tua parte espiritual, é assim que Ele vai agir em você. Mas se você crê que Ele é o Todo-Poderoso, pode dar a você sabedoria, pode prover necessidades, pode impulsionar, é isso que você vai experimentar. Eu tenho o Deus que eu creio que eu tenho. Diga ao seu vizinho, o recurso que você precisa não é teu, mas é de Deus. Há um desafio diante de nós. Você pode pensar, puxa, foi exposto tudo isso aqui, mas eu não tenho dinheiro. Tudo muito lindo, muito legal, colocar o layout ali, que bonito, mas eu não tenho dinheiro. Eu digo a você, você não tem, mas Deus tem. E Ele é o dono do ouro e da prata. Ah, eu não posso assumir um compromisso desse. Mas Deus pode. E Ele pode dar os recursos exatamente nas nossas mãos. Diga ao seu vizinho, o teu Deus é Jeová Jiré, aquele que provê todas as coisas. Não podemos, nesse momento, de maneira nenhuma, de desafio, permitir que uma mentalidade de escassez tome lugar na nossa mente. Tem pessoas de escassez de sabedoria. Há momentos que nós temos que tomar decisões.
Mas tem que ser decisões certeiras. Agora, se eu não tenho sabedoria, eu vou tomar decisões completamente erradas. E posso cair em armadilhas. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso 5. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, faça o que peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não censura, e ser-lhe-á dado. Gente, nós vemos hoje muitas pessoas inteligentes, mas não tem sabedoria. De que adianta alguém ser capacitado de tão grande inteligência e não saber usar essa inteligência? E somente sabedoria que pode nos levar a usar de maneira correta a inteligência. Eu conheço pessoas tão inteligentes que vivem dia e noite maquinando o mal para prejudicar o outro. Quer ver um exemplo? Os hackers, por exemplo, são tremendamente inteligentes. Dia e noite trabalhando para alcançar formas de prejudicar o outro, para extorquir dinheiro, através de celular, aplicativo, o tempo todo, usando o que? A sua inteligência somente. Agora, se eu tenho sabedoria, eu vou usar de maneira adequada, de maneira afirmada e positiva, aquela inteligência que eu recebi. Agora, pessoas carentes de sabedoria usam a inteligência para o mal. Agora, eu vejo isso dentro da igreja. Há pessoas que querem tirar vantagem em tudo, gente. Há pessoas que querem chegar a um determinado nível, custe o que custar. Talvez, muitas vezes, até fazendo aliança com pessoas erradas. Fazendo aliança com pessoas que estão totalmente fora do propósito de Deus. Mas que vai garantir a ela galgar uma posição que ela tanto deseja. E sem sabedoria, entra num tipo de aliança, um tipo de relacionamento desse. E o resultado que vem é destruidor amanhã depois. Eu sou inteligente, eu aproveitei essa oportunidade. Pode ter sido inteligente, mas entrou numa porta errada, sem sabedoria. Porque se tivesse sabedoria, não tivesse escassez de sabedoria, a sabedoria o guardaria, ele não entraria no rolo que muitas vezes entrou. Diga ao seu vizinho, há pessoas que têm escassez de sabedoria. Está vendo que não é só questão de dinheiro, de recurso financeiro? Escassez de criatividade. Vem uma necessidade, ele simplesmente cruza os braços, se dobra, se conforma com aquilo e não vai além. Agora, muitas vezes, os momentos de crise, os momentos que uma pessoa passa de dificuldade, quem sabe é o momento que ele tem que buscar o Senhor e Deus vai acionar na vida dele, vai liberar sobre ele, vai ativar um senso, uma unção extraordinária de criatividade. Aí você vê na Bíblia pessoas que experimentaram milagres tremendos. E esses milagres eram quando? Quando cresceram em criatividade. José no Egito, por exemplo. De maneira criativa. Dá um conselho a Faraó. Virá um tempo de seca. Virá um tempo de escassez de alimento. Você faz isso. Aí não deu outra. Quem era a pessoa capacitada para gerenciar todo esse projeto? O próprio José. E no momento de crise, quando houve fome em outras nações,
Onde José estava, houve prosperidade, alimento em abundância, ainda venderam alimento para levantar recursos, e assim ainda preservaram quantas nações num tempo de fome. Isso chama-se criatividade. No tempo de deserto, Deus deu a nós o quê? Criatividade. A placa lá na frente de casa, Rocio Bolos. Poderia simplesmente resignar. Não, estamos no deserto, vamos chorar no deserto. Vamos ficar vendo sol e areia o tempo todo. Não. Criatividade. E sustentou o ministério. Quando nós começamos. Diga ao seu vizinho, você precisa. Criatividade. Último ponto que eu quero falar com vocês aqui. Tem pessoas muitas vezes que se sentem completamente inseguros. Se sentem desprotegidos. Então pode haver escassez financeira, pode haver escassez de criatividade, escassez de sabedoria, mas também escassez de proteção e segurança. Pergunte ao seu vizinho, você já se sentiu alguma vez desprotegido e inseguro? A palavra de Deus dá a nós promessas, são poderosas, são extraordinárias. Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente quando? Na angústia. Quem sabe nesses dias você tem estado angustiado? Dou um conselho a você, recorra àquele que é poderoso e é bem presente nos momentos de angústia. Romanos 8:31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga ao seu vizinho, você não pode caminhar em segurança. Você não pode sentir que está desprotegido. Porque o Senhor batalha por você. E a Bíblia é tão clara, se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitas vezes, amados, a nossa mentalidade de escassez é tão grande que quando Deus nos mostra algo incrível, como foi mostrado hoje aqui, quantos viram essa projeção como algo incrível aí diante de você? Alguns podem ir diretamente aonde? À sala da crítica. Alguns podem ir diretamente para olhar as limitações. Não tem como isso dar certo. Não vai funcionar. Eu não tenho tudo que preciso para que isso aí possa estar sendo realizado. Deus pode estar até mostrando isso, mas eu não tenho condição, capacidade para entrar nisso. Não temos o necessário para esse projeto. Não temos o recurso necessário. Não sei, não tenho, não posso. Se Deus está mostrando a nós alguma coisa, não é necessariamente em cima daquilo que nós temos. Porque o Senhor, Ele tem, Ele sabe, Ele pode, e Ele quer nos levar até aquilo que Ele está mostrando. Se você confia no como, que vem através daquele que sabe fazer as coisas, porque Deus sabe operar, você vai avante. Diga ao seu vizinho, Deus é aquele que faz todas as coisas. Se você confia em quem faz, Ele vai dar a você o como. Vai dar estratégia. E eu creio que nessa jornada, nessa caminhada aí, Deus vai dar a nós estratégias maravilhosas para estarmos avançando nisso. Deus pede a Noé para fazer uma arca,
Havia algumas condições ali, algumas condições? Deus mostrou a ele o como. Deus fala com Abraão que ia tirar, ia colocar ele como pai de muitas nações, tiraria lá de Ur dos Caldeus a sua terra. Aleluia. Se cumpriu de maneira literal. O importante é você saber quem está pedindo, quem está orientando. O como ele vai trazer a nós depois por revelação. Diga ao seu vizinho, o importante é você saber quem está te enviando, quem está mandando. E se você obedece, ele vai dar a você o como. Pedro, de uma maneira tão maravilhosa, participou de uma pesca tão extraordinária. Tinham tentado pescar a noite toda, sem pegar um lambari sequer. No outro dia, pela manhã, estavam lavando as redes, frustrados. O Senhor disse, olha, lança as redes. Ele poderia argumentar, mas Senhor, vou lançar a rede num lugar onde eu tentei a noite toda, sem pescar nada. Imagina agora, de dia, com essa agitação aqui de outros pescadores. Mas ele simplesmente obedeceu. Segundo a tua palavra, lançarei as redes. Ele se fixou em quem? Em quem estava mandando. E não no como a coisa estava sendo feita. E quando você está fixo em quem manda, o como vai acontecer. Aleluia. Porque Deus é fiel. Diga ao seu vizinho, tudo começa na tua mente. E o Senhor está nos levando a um desafio aqui, gente. É um desafio de mente. É uma batalha na mente para nós realmente combater na nossa mente tudo aquilo que está voltado à escassez, à limitação. Porque se pensarmos em escassez e limitação, nunca a gente vai sair desse lugar aqui, gente. A gente não vai pisar em outro lugar. A gente não vai para um lugar amplo. É tudo uma questão de mente. Não esqueça disso. Pensamentos se tornam palavras. Palavras se tornam ações. Ações se tornam em hábitos. Hábitos definem padrão de vida. Padrão de maneira que agimos determina caráter. Ou positivamente, um bom caráter ou um caráter negativo. E isso determina a maneira que nós vamos viver. Vocês estão vendo que tudo começa na área da nossa mente. Renove a tua mente, sim, pela palavra de Deus. Permita que haja uma metanoia, que haja uma transformação pela renovação do teu entendimento. Transformai-vos pela renovação da mente. Enquanto a mente não é renovada, não há transformação. E se não há transformação em mim, não há mudança. Quero pedir que você se coloque em pé. Talvez você tenha enfrentado batalhas aí na mente, dos pensamentos. Você vai colocar a tua mão sobre a cabeça agora, em nome de Jesus. Você vai repetir a oração comigo. Você vai dizer assim, Senhor Jesus, nessa noite eu me coloco diante de Ti. E eu peço que o Teu Espírito Santo esteja agindo na minha vida, para que os meus pensamentos estejam alinhados com o Teu reino. Que eu possa pensar os pensamentos de Deus. A Tua palavra diz que tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo onde há virtude, isso deve ocupar minha mente. Senhor, eu não vou conformar com esse mundo. Eu não pensarei como o mundo pensa. Eu não agirei como o mundo age. Por isso eu me coloco diante de Ti nessa noite. Ajuda-me, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, a filtrar os pensamentos e que permaneça em mim
aqueles pensamentos que vêm de ti. Eu não vou permitir que os meus pensamentos se tornem minha linguagem, aquilo que eu vou estar falando constantemente. Senhor, eu quero pensar milagres, quero pensar transformação, quero pensar rompimento na minha vida. Por isso eu vou falar em rompimento, eu vou falar milagres, criando essa atmosfera. Senhor Jesus, nenhum tipo de pensamento vai definir as minhas ações, e as minhas ações ruins não irão determinar o meu caráter. Eu declaro um caráter alinhado com o caráter de Jesus, que é o fruto da maneira que eu caminho. E em nome de Jesus, chegarei a um lugar de destino. Nessa noite, Senhor, peço a Ti uma medida de fé no meu coração, para que eu possa avançar dentro desse projeto que Deus tem colocado para essa casa. Pai, eu posso não ter recursos hoje, mas Tu tens. Tu és o dono do ouro e da prata. O Teu nome, ó Pai, é Jeová Jiré, o Deus da provisão. O Teu nome, Pai, é El Shaddai, o Deus mais que suficiente, que pode nos dar todas as coisas. Pai, leva-me à maturidade nos meus pensamentos, para que eu não seja como um escravo, mas eu seja como um filho maduro. Não um filho infantil, que não usufrui, apesar de ter direitos, mas não usufrui deles. Dá-me a maturidade, para que eu possa experimentar, para que eu possa ter acesso em tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, em nome de Jesus. Vamos levantar uma canção aqui, em nome de Jesus.